Ricardo Olímpio Machado. Antes de dar continuidade aos exercícios, vamos aprender o que são monômios. Os monômios são partes de uma expressão algébrica. Cada parte ela traz um coeficiente, que é um número, seguido do sinal, se houver aparente, né? E a parte literal, que pode ser uma ou várias letras unidas. E o que nós não podemos esquecer? Que o monômio ele representa uma multiplicação, tá? Então, quando eu tenho a letra junto do número ali, eu tenho uma operação de multiplicação. Então, eles estão unidos pela multiplicação, podemos dizer assim, tá? Ali, como não apareceu número na frente, o elemento neutro da multiplicação nós sabemos que é 1. E aí, seguido do sinal que está ali na frente da letra, da parte literal x, nós temos então menos 1. Então, coeficiente menos 1, parte literal x. No exemplo de baixo, nós temos um coeficiente em fração, não tem problema, tá? Então, o coeficiente é toda essa fração e a parte literal é a letra, inclusive com o expoente 2, tá? Então, nós não podemos esquecer que esse expoente é da letra. Então, a álgebra é a parte da matemática que traz as letras juntamente com os números, tá? Então, o primeiro exemplo, 4x ao quadrado mais x. O segundo exemplo, 6y menos 4. 2/3 x ao quadrado mais 4y. Então, são exemplos de expressões algébricas em que cada termo desse, né, separado por mais ou menos ali, é um monômio, que é um número seguido de uma letra ou o número sozinho, ok? E o que difere a expressão algébrica de uma equação? A equação, se eu tenho uma incógnita e eu tenho uma igualdade, eu consigo resolver, tá, a equação. Então, teria que ser igual a alguma coisa para a gente resolver. Mas a expressão algébrica, eu consigo um valor numérico quando? Quando eu tenho o valor da letra para substituir. Então, nesse caso, o x vale 3. Então, todo x eu vou substituir por 3, respeitando depois a regra de expressões numéricas, tá? A ordem de precedência. Então, ali nós temos agora uma potência, nós temos depois uma multiplicação e depois, por último, soma ou subtração. Então, 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 3, 12. Percebam que a gente fez a potência e a multiplicação, porque essa multiplicação ela não influencia na potência, tá? Isso vai um pouquinho de prática para perceber, mas aconteceu isso. Ali a gente cancelou os 9, porque se eu tenho 9 e tiro 9 é 0, então sobrou só o 12. Esse é o valor dessa expressão para x igual a 3. Agora, outro exemplo, nós temos 2y menos 3x ao quadrado mais 4. Agora, nós temos duas letras, x igual a menos 2 e y igual a 4. Nós vamos substituir cada uma no seu devido lugar, tá? Então, o 2 ali eu tô repetindo, o menos 3 e o mais 4, que são valores que já estão na expressão. O que eu quero agora é substituir esses números, essas letras, né, por esses números que foram dados. Não esquecendo que quando eu substituo a letra pelo número, aparece um pontinho ali de multiplicação, tá? Tinha falado para vocês que no monômio nós temos um número com uma letra ou várias letras unidas pela multiplicação. Então, a gente não pode esquecer de colocar o pontinho ali da multiplicação, tá? 2 vezes 4, 8. E agora, nós vamos repetir esse menos 3, por quê? Nós temos que resolver a potência primeiro. Então, as expressões numéricas têm uma ordem. Potências ou raízes na ordem que aparece, multiplicação e divisão na ordem que aparece, e por último, soma ou subtração na ordem que aparece, se não houverem os parênteses, tá? Então, menos 3 vezes 4, menos 12. Então, a gente resolveu primeiro a multiplicação, perceba, antes da soma e da subtração, tá? Então, ali, agora vamos fazer na ordem, né? 8 tira 12, então 8 menos 12, respeitando ali a regra de sinal, pega o sinal do maior e subtrai. Ficou menos 4. Agora, menos 4 mais 4 é quanto? 0. Muito bem, vocês são uns amores, merecem um coraçãozinho.
Atividade 13, o valor numérico da expressão algébrica, menos 2y mais y ao quadrado menos 5, para y igual a 3 é... Então, nós vamos seguir os exemplos da explicação aí de expressões numéricas, tá? Expressões algébricas. Então, nós substituímos os valores e aí vai virar uma expressão numérica em que a gente tem que respeitar as regras de expressão numérica. E quais são elas? É chamada de ordem de precedência. Então, nós temos uma ordem de resolução. Primeiro, nós resolvemos as potências ou as raízes, se houver, na ordem em que aparecem, tá? Então, se não tem parênteses na expressão numérica, nós resolvemos multiplicação, potência e raiz na ordem que aparece. Depois, multiplicação e divisão na ordem que aparece, se não houver parênteses. E, por último, soma e subtração na ordem que aparece, se não houver parênteses, tá? Então, aqui nessa expressão, você vai substituir o 3, onde tem y, no caso, né? O y por 3, e vai fazer todas as operações. Então, menos 2 vezes 3, mais 3 ao quadrado, menos 5. O que você vai resolver primeiro? 3 elevado ao quadrado. Depois, a multiplicação, menos 2 vezes 3. Depois, vai somar ou subtrair esses resultados aí, tá? De cada vez. 14. O valor numérico da expressão para x igual a 2 e y igual a menos 3 é... Então, aqui a gente tem que tomar cuidado porque o x é um valor e o y é outro valor. Feito isso... A dica para vocês é ali de um cuidado ali no x quadrado, em que você vai ter que resolver primeiro esse expoente, né, essa potência, para depois multiplicar pelo 5, tá? E aí você vai ter o resultado do primeiro termo. E também tomar cuidado com esse sinal negativo do y, tá? O número positivo vezes o número negativo é um número negativo. Antes do próximo exercício, vamos então à redução de termos semelhantes, tá? Os monômios, eles têm semelhança com outros monômios desde que ele tem a mesma parte literal, tá? Então, analisando essa expressão algébrica aí, nós vemos que temos dois termos que têm x quadrado. Então, são termos semelhantes. Então, para ser semelhante, ele precisa ter a mesma parte literal. O que inclui na parte literal? A mesma parte literal para ser semelhante. Que a letra também esteja elevada ao mesmo expoente. Então, o 3x² ali, ele é semelhante ao mais x². Então, 3 mais 1 ficou 4x², tá? E o 4 com o menos 3x são semelhantes. Então, mais 4x menos 3x são semelhantes. Então, 4 tira 3, 1x. Esse 1, ele não precisa aparecer. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1x é a mesma coisa que escrever x. Então, ficou 4x² mais x, e aí não há nada mais o que fazer. Nós reduzimos os termos, e essa é a nova expressão, tá? Uma expressão que foi reescrita. Olhando o exemplo da de baixo, menos 4xy e mais 3xy são semelhantes, por quê? Porque eles têm a mesma parte literal, x, y. Y² menos 5x são semelhantes por quê? Porque o y é a parte literal igual ao outro termo, tá? Então, nós vamos juntar menos 4xy com mais 3xy, ficou menos xy. A gente viu que não precisa colocar o 1, né? Quando tem o resultado 1 ali dos coeficientes. Então, a gente faz a operação com os coeficientes e repete a letra, né? Repete a letra ou as letras, repete a parte literal. Então, o resultado da operação com os coeficientes, nesse caso, deu menos 4. Então, a gente vai colocar o menos 4 ali, seguido da parte literal, do y, né? Y², tá? Então, finalizou aqui. Então, menos xy
menos 4y ao quadrado. Vamos aos outros exemplos de redução de termos semelhantes, mas agora é diferente porque nós vamos ter que ajeitar aonde tem parênteses ali, para depois reduzir os termos semelhantes, para depois juntar os termos que são semelhantes. O 3 está multiplicando tudo que está entre parênteses, numa operação chamada de operação distributiva. Então, o que eu não estou usando, eu copio ali embaixo, então ficou 4x mais 3y. E agora vem a multiplicação distributiva. Então, mais 3 vezes o x ficou mais 3x. 3 vezes menos y vai ficar menos 3y, tá? Positivo com negativo, na multiplicação dá sempre negativo. Então, agora, nós vamos observar os termos são semelhantes. O 3x é semelhante ao 4x. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal, que é o x. Então, 4 mais 3 ficou 7. Fazemos a operação com os coeficientes e repetimos a letra, né? Conservamos a letra. Então, mais 3y com menos 3y, o que acontece ali? Se eu estou juntando mais 3 com menos 3, 0. Então, não preciso colocar essa parte literal, porque 0 vezes a letra, independente do valor que fosse, daria 0, então não precisa colocar. Então, ficou só o 7x, tá? Vamos fazer o exemplo de baixo. Então, menos 4 está multiplicando x ao quadrado. Então, menos 4x ao quadrado. E o menos 4 está multiplicando também o 3. Então, menos 12, tá? Menos com mais da multiplicação fica menos, então por isso que ficou menos 12. O restante, vamos baixar, vamos copiar ali, menos 4x ao quadrado mais 9. Agora sim, nós vamos reduzir os termos semelhantes. Então, a gente vai perceber que o menos 4x ao quadrado é semelhante ao menos 4x ao quadrado, até a mesma parte literal. Então, menos 4 com menos 4, soma e conserva o sinal, tá? Imagina que você tem a dívida 4, dívida de 4, você tem uma dívida de 8, por isso ficou menos 8. Então, menos 8x ao quadrado. E agora, o menos 12 é semelhante ao mais 9, né? Porque eles não têm parte literal. Então, o número sozinho é semelhante ao número sozinho. Então, menos 12 com mais 9, pode contar nos dedos aí. Vocês têm 10 dedos para contar nos dedos, não tenham vergonha. Melhor contar no dedo que fazer errado. Então, ficou menos 8x ao quadrado, menos 3 é o fim da nossa expressão reduzida. Exercício 15. Simplifique as seguintes expressões algébricas, efetuando a redução dos termos semelhantes. Então, como vocês viram nos exemplos, reduzir os termos semelhantes é juntar os termos que têm a mesma parte literal. O que é a mesma parte literal? A mesma ou as mesmas letras depois do número, que é chamado de coeficiente. Então, aqui, por exemplo, menos 12, você vai somar com mais 12x ao quadrado. Por quê? Porque eles são semelhantes. X ao quadrado é semelhante a x ao quadrado. É a mesma parte literal. Tá? Mesma letra elevada ao expoente 2. Aqui também, os termos do meio são termos semelhantes. Na letra B, você vai ter que fazer uma propriedade chamada propriedade distributiva, em que esse 3 vai multiplicar o 2A, o 3 vai multiplicar o menos C e o 3 vai multiplicar o 1. Depois que você multiplicar e chegar a 3 termos aqui, nós vamos juntar com os termos semelhantes que estão aqui, ó, o 5A mais 3C menos 5, tá? Lembrando que o semelhante do A é o termo que tem A, o semelhante do C é o termo que tem C, e o semelhante do número sozinho é o semelhante do número sozinho, beleza? Letra C. Tá tudo misturado, a gente vai reduzir os termos semelhantes. Então, mesma parte literal com mesma parte literal, a gente soma, subtrai e assim por diante. Na letra D, não podemos esquecer de fazer essa multiplicação distributiva aqui do menos 2, ok? Feito isso, aí você reescreve tudinho para reduzir os termos semelhantes igual no exemplo 16. Considere as seguintes expressões algébricas. Resolvendo a expressão A mais B menos 2C, escrevendo na forma reduzida, obtemos que nós vamos
pegar tudo que está depois do igual e nós vamos montar essa expressão, tá? Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 3x mais 8 mais 4x ao quadrado mais 6x menos 2 vezes. Abre um parênteses, coloca 3x ao quadrado mais 5x mais 3. Fecha parênteses. Por quê? Porque esse menos 2, ele vai fazer distributiva com tudo que está entre parênteses, ok? Depois que você fizer isso, você vai reescrever toda essa expressão, vai ficar grande, não se assuste. E aí você vai poder reduzir os termos semelhantes, tá? Atividade 17. Márcia vende brincos, colares e pulseiras. O preço de cada par de brincos é R$ 7,50. Dos colares, R$ 9,90. Das pulseiras, R$ 5,20. A expressão algébrica que representa quantos reais Márcia arregadará em um dia que vender uma quantidade B de pares de brincos, C de colares e P de pulseiras será D. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Quando você vai ao posto de gasolina, às vezes você não sabe quantos litros de gasolina você vai colocar no carro, né? Ainda mais com a gasolina no preço que tá. Chegando lá, você descobre que a gasolina está R$ 5,00 o litro. Você ainda não faz ideia quantos litros, mas você tem certeza, tenha certeza que será a quantidade de litros vezes o valor, que é R$ 5,00. Então, eu não sei a quantidade de litros, mas eu sei o valor. Então, litros, L é a minha incógnita. Não sei quantos litros. L vezes R$ 5,00. A gente vai seguir a mesma ideia aqui. B representa os pares de brincos, C de colares e P de pulseiras. Então, nós vamos multiplicar o valor do par de brinco, seguido da letra B, o valor do colar, seguido da letra C, e o valor da pulseira, seguido pela letra B. Então, você já deve saber a resposta aí, tá? Atividade 18. Maurício foi ao shopping com a intenção de comprar roupas para usar no seu novo trabalho. Ele comprou 2 calças e 4 camisas. As calças eram do mesmo modelo e custaram X reais cada uma. 3 camisas eram do mesmo modelo e custaram Y reais. No entanto, a última camisa que era do outro modelo custou Z reais. Ele pagou à vista e teve um desconto de M reais. A expressão algébrica que representa o valor pago por Maurício é... Vamos pensar o seguinte. Ele comprou 2 calças e 4 camisas, certo? 2 calças eram do mesmo modelo. Então, 2x, beleza? Até aí tudo bem. 3 camisas eram do mesmo modelo e custavam Y reais, certo? A última camisa, ele era de outro modelo, custou Z reais e essa camiseta, ele teve um desconto de M reais. A expressão algébrica que representa o valor pago por Maurício é o quê? O valor das 2 calças, mais as 3 camisas, mais a última camisa, menos o valor do desconto, ok? 19. Sabe-se que o perímetro de um polígono qualquer é definido como a soma das medidas dos lados desse mesmo polígono. Dessa forma, a expressão algébrica reduzida que representa o perímetro da figura abaixo é. Então, o perímetro é a soma dos lados, né? A medida do contorno. Nesse caso, nós vamos somar os 4 lados. Então, x mais y mais 1 mais x mais 2y mais x mais y mais 3x menos 2y menos 2 igual. Vamos reduzir os termos semelhantes. X com x, y com y, número sozinho com número sozinho. Lembrando de respeitar as regras de sinais e também
a ordem aqui, tá? 20. Em uma loja, o preço de uma bicicleta é dado pela expressão 180 mais 10p, sendo p o valor correspondente a cada prestação. Dessa forma, qual será o preço da bicicleta se cada prestação for de R$ 92,50? Então, o preço da bicicleta é dado por essa expressão, 180 mais 10p. P é o valor correspondente a cada prestação, tá? Então, vamos substituir o valor de P por R$ 92,50. Então, vai ficar 180 mais 10 vezes R$ 92,50. Vamos multiplicar o 10 por 92,50 e depois somar esse resultado a 180. Por que primeira multiplicação, se ela aparece depois? Porque a regra de expressão numérica diz que multiplicação e divisão, ela vem antes da soma e da subtração. Ok? E aí, galera, entenderam ou não entenderam? Se não entendeu, volta a assistir o vídeo, dá o pause, dá print, anota. E se ainda assim não ficar claro, vem, me chama no Messenger, tô esperando vocês.